personalização do aprendizado, tutores virtuais, avaliação e feedback em tempo real, prova que é corrigida na hora, né, online, aprendizado interativo, eficiência na gestão escolar, metaverso e realidade virtual aumentada, aprendizado colaborativo, ética na literacia digital, orientação profissional e ainda tem mais algumas outras coisas. Mas o interessante e que eu queria colocar para vocês é o seguinte, essa lista aí não saiu da minha cabeça. O que eu fiz? Perguntei para o ChatGPT. Só isso. Quais seriam os pontos onde a inteligência artificial pode interagir com a educação? Ele me deu a lista. Não só deu a lista, como me deu um texto breve de cada um desses itens, explicando exatamente do que se trata. Então, gente, é com isso que nós vamos lidar daqui para frente. Qualquer aluno vai poder responder qualquer pergunta que um professor faça ou um trabalho de casa com muita velocidade, com muita precisão, e aí nós vamos ter que discutir ética, né? Porque na verdade não foi ele que fez, alguém fez. A resposta está correta, a prova foi entregue dentro do prazo, porém foi a inteligência artificial que respondeu. E esse vai ser um dos desafios que nós vamos ter que enfrentar com esse processo. Mas eu queria colocar aqui para vocês um outro desafio que é muito conhecido. Em poucos anos, até 2030, 800 milhões de empregos serão substituídos por robótica. Pessoas serão trocadas por máquina. E um dos exemplos mais comuns disso, e nós não estamos falando de robô, nós estamos falando de robótica, é que os supermercados já têm caixa automático, onde você simplesmente passa o código de barra, coloca o seu cartão e vai embora. Mas antes eram pessoas que faziam isso. E cada vez mais pessoas serão trocadas por essas máquinas. Cada máquina dessa substitui 2, 3 ou até 4 pessoas, dependendo do mercado. Se ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, 4 funcionários são dispensados por conta dessa máquina. Isso vai aumentar. Mas tem um outro desafio mais complicado ainda. Segundo esse boletim, que está com a assinatura da Dell Computadores, então a gente tem que meio acreditar, né? A Dell não ia colocar a logomarca dela numa notícia que não fosse, pelo menos com algum fundo de verdade. 85% das profissões que existiram em 2030 ainda não foram nem criadas. Aí vem a pergunta, como que nós preparamos jovens para isto? Se a profissão nem existe, como é que a gente prepara esses jovens para isso? E aí eu quero só chocar todo mundo, porque isso é importante. O carro saiu de um calhambeque há 100 anos atrás para um carro que dirige sozinho, que estaciona sozinho, que conversa com a gente. O telefone há 100 anos atrás era de manivela, hoje é um computador no bolso da gente. Mas a sala de aula, ela, em 100 anos, continua a mesma. Esse é o ponto de partida do nosso debate. Em 1920 a sala era giz e quadro negro. Milhares de cidades no nosso país hoje ainda têm giz e quadro negro. Como que a gente vai preparar essa juventude para os desafios do futuro nesse modelo? Agora, se não é esse modelo, então qual é o modelo? Como é que a tecnologia, como é que a inovação vai interferir conosco e vai, junto conosco, desenvolver a educação do futuro? E aí eu quero convidar a primeira exposição de hoje, que é a do Rodrigo Neves. O Rodrigo é economista formado pela UFMG, pós-graduado em finanças pela PUC, tratando de Big Data aplicada ao marketing pela ESPN, e ele é consultor e sócio do Instituto Aquila, que já tem 15 anos de trabalhos envolvendo esta área. Eles trabalham muito com gestão escolar. Tem uma experiência larga e tem trabalhado em várias cidades do Brasil. E o Rodrigo foi autor, autor do Poder da Excelência Comercial e de Cidades Excelentes. Então, nós vamos ouvir agora como que o Rodrigo coloca, dentro desse contexto, o nosso desafio da educação e da inteligência artificial. Rodrigo, é com você. Obrigado.
precisa trocar. Posso começar? Tá bom. Vou tirar o fone do meu ouvido, que é muito estranho me escutar falando, né? Bem, primeiramente, boa tarde. Agradeço o convite, obrigado pela introdução, Silvio. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou consultor sócio do Instituto Áquila, uma consultoria de gestão. Então eu venho falar aqui um pouquinho para vocês hoje a inovação sob a perspectiva de gestão. A gente sempre, quando a gente pensa em inovação, a gente imagina tecnologia, né? E a gente esquece que tecnologia de gestão, ou seja, o conhecimento, ele também é disruptivo, ele também provoca mudanças no patamar de resultado, e quando a gente está falando de gestão escolar, ele é capaz de mudar o patamar de resultados do nível de aprendizagem de uma rede de ensino. O Áquila desenvolveu esse trabalho, tem 20 anos que a gente trabalha com a área pública, sempre sob a perspectiva de gestão, e antes da gente introduzir o nosso trabalho e tentar aprofundar a inovação sob a perspectiva da educação, a gente primeiro quis entender a inovação sob a perspectiva da gestão pública, da excelência dos municípios. E depois da gente trabalhar em 360 municípios no Brasil e 90 no exterior, a gente chegou à conclusão que a excelência, ou o município excelente, a excelência na gestão pública, não é um município que é perfeito, não é um município que tem um gestor, uma máquina pública que entrega o serviço perfeito. A excelência, aqueles municípios que mais prosperaram ao longo do tempo, são aqueles municípios que a gente identificou que eles criam o que a gente chama do ciclo virtuoso do desenvolvimento humano, que é um conceito de melhoria contínua da qualidade de vida da população. O município que consegue construir essa tendência de melhoria da qualidade de vida, ele atrai riqueza, ele atrai investimento, ele atrai população, ele atrai capital humano, e isso vai criando uma tendência de desenvolvimento e de melhoria daquela região. Uma vez que a gente percebeu que a cidade excelente, ou a gestão excelente, ela vinha dessa construção desse ciclo virtuoso do desenvolvimento humano, a gente quis entender quais são os eixos comuns a todos os municípios, independente se eles eram brasileiros ou não, para criar esse ciclo virtuoso do desenvolvimento humano. E vocês vão ver, e a educação ela é um componente relevante dentro desse ciclo virtuoso do desenvolvimento humano. Existe um indicador que eu acredito que a maioria de vocês conhece, que é o IDH, que é uma foto estática do desenvolvimento humano. Então o nosso desafio foi como traduzir, como mostrar isso como uma melhoria contínua do ponto de vista da gestão pública. Nós identificamos que são... aqui, ó. Vai ficar mais fácil que aí vocês conseguem ver. Então, nós desenvolvemos essa obra que traduz esse ciclo virtuoso que eu estava mencionando para vocês. Nós identificamos que por trás desse ciclo existem 6 eixos. Que se um município consegue organizar a sua gestão, ele consegue criar uma tendência de melhoria da qualidade de vida. E aí, quando a gente está pensando sobre a perspectiva política, melhoria da qualidade de vida, eu melhoro a percepção da população. Quando eu estou pensando do ponto de vista de prestação de serviço, eu estou melhorando os indicadores socioeconômicos do município. Então, ele acaba impactando sobre as diferentes perspectivas que um gestor municipal deveria se preocupar no município. Quais que são esses eixos? O primeiro deles que a gente fala que é estrutural, é eficiência fiscal e transparência. Por quê? A qualidade de aplicação desse recurso público impacta diretamente na velocidade com a qual o município consegue melhorar a qualidade de vida. Então, quanto maior a capacidade de investimento do município, melhor aplicado os recursos do município, mais veloz é a melhoria do ciclo virtuoso daquela região. Então, o ponto de partida do ciclo é o que a gente chama de eficiência fiscal e transparência. Tem alguns eixos estruturais, sendo que os 2 próximos deles representam aí, no mínimo 40% de tudo que os nossos municípios gastam, que é educação e saúde. Então, os 2 eixos estruturantes que a gente fala na composição do ciclo é educação e saúde. Além disso, a gente identificou 3 outros eixos como os municípios deveriam organizar toda a sua gestão: infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico. Por quê?
quando o município ele trabalha esses outros 3 eixos, ele retroalimenta a geração de riqueza do município, ele retroalimenta o fomento do desenvolvimento econômico no município, isso gera mais riqueza, que gera mais contribuição, que gera mais dinheiro para a máquina pública, que ela consegue retroalimentar esse ciclo. Então, por que esse ciclo ele é importante sob a perspectiva da gestão pública? Um dos maiores desafios que a gente encontrou trabalhando nesses 360 municípios no Brasil é que todos os municípios têm projetos, todos os municípios têm obras, todos os municípios têm essas informações, mas elas não são organizadas de forma sistêmica. O prefeito tem muita dificuldade de saber, se ele tivesse R$1, qual que é a prioridade? Se ele tivesse que escolher um projeto do orçamento, qual que ele deixa? Então, os gestores têm muita dificuldade de ter visão sistêmica do que está acontecendo no município. A partir desse desafio, nós demos mais um passo sob a perspectiva de inovação de gestão e a gente desenvolveu uma ferramenta de Big Data que chama IGMA, IGMA. Ela é a primeira plataforma pública do Brasil que reúne 67 indicadores desses 6 eixos que eu estou falando para vocês. Então, o Aquila partiu das premissas de eu tenho que ter informação dos 5.570 municípios, todos de fontes públicas, a gente não manuseia o dado e ele tem que ter atualização periódica. Nós conseguimos identificar, isso começou há 2, 3 anos atrás, eram 40 indicadores, hoje nós já chegamos a 67 indicadores, nós temos parceria com 3 tribunais de contas estaduais já nesse momento que nos passa informação direta, em que a gente consegue, é o lugar que vocês têm informação mais atualizada do Brasil sobre esses 6 eixos, de qualquer município, é gratuito. Qualquer cidadão do Brasil que jogar no Google IGMA consegue saber a informação do seu município. Se eu sou um prefeito e quero saber onde que eu vou investir, eu consigo ver qual que é o patamar do meu município. Porque a gente tentou traduzir igual o IDH. A gente pegou esses 67 indicadores, desenvolvemos um algoritmo que junta tudo e dá uma nota de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, mais excelente é esse município. Excelente sob qual perspectiva? Ele apresenta os melhores indicadores do Brasil. Então, se você olhar o seu município e a nota dele está próxima de 100, ele tem os melhores performances do Brasil. Quanto mais próximo de 0, ele tem as piores performances no país. Então, a gente conseguiu, dessa maneira, traduzir sob a perspectiva de gestão, e aí a gestão ela vem para qual objetivo? Eu quero melhorar a eficiência da aplicação do recurso e a eficácia desse recurso, ou seja, o resultado que ele gera quando eu aplico esse recurso. Então, dessa maneira, a gente conseguiu organizar para o país inteiro qual que seriam as prioridades de gestão, de investimento, de projetos, para poder fomentar o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da população. Eu trouxe aqui para vocês, esses são 67 indicadores que nós temos em todos os eixos. E aí, quando a gente fala de educação, a gente tem uma série de indicadores que o país monitora hoje, tanto sob a perspectiva de aplicação do recurso, quanto sob a perspectiva do resultado. E aí o IDEB provavelmente é a prova ou o resultado que qualquer pessoa que trabalha com educação vem em mente quando a gente está falando de educação, está falando de qualidade da educação, independente se a gente concorda, gosta ou não, é a medida padronizada que o país adota hoje para a gente poder avaliar essa qualidade. E quando eu estou falando de gestão, eu preciso avaliar essa qualidade para eu poder saber qual projeto, qual investimento, o que eu deveria fazer para tentar melhorar o resultado daquela rede. Dito isso, eu trouxe aqui para vocês uma pequena provocação. Eu puxei do sistema do IGMA os resultados de educação do Brasil de todos os municípios. E aí, eu plotei nesse gráfico aqui para vocês. Como consultor, eu preciso ver dados, né, para poder explicar da onde surgiu a nossa inovação ou como surgiu a provocação dessa construção que a gente começou a fazer. Eu cruzei 2 informações. A gente tem a informação pública de quanto todos os municípios do Brasil investem em educação e a gente tem o IDEB de todas as escolas municipais do Brasil, porque todas as informações são públicas. O que a gente fez? A gente cruzou investimento com resultado. Por quê? O país tem como regra que a gente tem que gastar 25% como educação, todos os municípios têm meta do IDEB, mas ninguém questiona a qualidade desse gasto versus o resultado que os nossos municípios geram. Então a gente tem criado uma constância, um comportamento de que gasta-se, tem que se gastar,
mas em momento nenhum tem alguém falando assim, esse gasto é bom ou ruim? Esse projeto que nós estamos fazendo, seja de inovação, seja de tecnologia, seja de infraestrutura, é bom ou ruim? E olha que interessante, hoje 50% dos nossos municípios, ou seja, a mediana do Brasil hoje o município gasta R$ 7.500 por aluno no ano. Então, um aluno no Brasil hoje custa R$ 7.500. A nossa nota média do IDEB, eu trouxe de 2019 para tirar o efeito pandemia, então fui na prova anterior, foi 5,4 a nota média do IDEB das escolas gerenciadas pelos municípios. Então, tirei todas as outras escolas sem ser gerenciada pelos municípios. O que isso me sinaliza? Que um ponto do IDEB no nosso país hoje custa R$ 1.200 por aluno. Essa é uma informação extremamente relevante quando eu estou pensando do ponto de vista de gestão. Ou seja, um ponto do IDEB hoje, ou seja, quando eu avalio a qualidade da minha rede escolar, custa R$ 1.200 por aluno. Acontece que, nesse mesmo Brasil, eu tenho um ponto do IDEB que chega a custar, se vocês olharem ali no gráfico, R$ 500 por aluno, e eu tenho região que custa R$ 20.000 por aluno, mesmo ponto do IDEB. Eu tenho capital, Teresina, que um ponto por aluno custa R$ 800, eu tenho Porto Alegre, que custa quase R$ 15.000 o ponto por aluno por IDEB. A pergunta é, os nossos municípios são tão diferentes assim, que eu justifique gastar 10, 20 vezes mais por aluno para eu ter o mesmo resultado do IDEB? E é aí que a inovação sob a perspectiva de gestão vem para ser disruptivo, vem para ajudar os nossos gestores municipais a organizar esse trabalho sob a perspectiva de gestão escolar, porque é onde estão os principais recursos humanos e financeiros das nossas prefeituras. Nós desenvolvemos esse sistema de gestão, e aí sistema de gestão não é um sistema do computador, sistema de gestão para a gente é como se fosse um modelo mental, é um processo gerencial de tomada de decisão dentro de um município. O que é um modelo mental, né? Eu gosto de dar um exemplo. Todo mundo aqui tem o mesmo modelo mental de trânsito. Se o sinal ou farol está vermelho, todo mundo para. Se está verde, todo mundo acelera. E se está amarelo, alguns aceleram mais. Né? Mas isso é um modelo mental, isso é um comportamento. Independente do que acontece, todo mundo age da mesma maneira. Essa é a ideia de um modelo mental, de um sistema de gestão para a gestão escolar, para a gestão dos nossos municípios. Nós identificamos que se os nossos municípios organizassem seus projetos, seus investimentos, seus indicadores, seus recursos humanos sobre esses 5 eixos, eu consigo criar uma tendência de melhoria. A excelência não é uma melhoria contínua, o tempo todo eu tenho que criar um ciclo de melhoria desse resultado. A gente consegue melhorar constantemente, e aí eu falo de aprendizagem, não de ensino, porque o IDEB mede a aprendizagem, não o ensino. Quando eu vejo um aluno com a nota ruim, o processo de aprendizagem foi ruim. Não é que aquele aluno é ruim ou o professor é ruim, o processo de aprendizagem foi ruim. Então são esses 5 eixos. A gente parte do que a gente chama de direcionamento e implementação estratégica, ou seja, quais são os indicadores finalísticos que as nossas redes municipais deveriam gerenciar. A partir disso, nós trabalhamos 3 eixos estruturantes, que são o ambiente de ensino, e aí aqui eu estou falando da gestão dos 10 S's, não são mais 5 S's, hoje são 10 S's de gestão do ambiente de ensino. Na gestão da comunidade escolar, então eu estou falando dos profissionais, da família e do próprio aluno. Então, como que eu promovo essa integração organizada desses 3 entes extremamente interessados nessa aprendizagem? E a maturidade de gestão por trás dos processos das nossas redes de ensino. É muito comum, e aí a gente já trabalhou em diversos municípios, eu também particularmente, a gente encontrar um distanciamento entre a escola e a sede, né? Parece que são mundos paralelos, né? O pessoal do administrativo e as pessoas da escola, como se todos não tivessem o mesmo interesse, o mesmo objetivo de gerar aprendizagem nos alunos da nossa rede. Então, a integração desses processos impacta diretamente também na qualidade do nível dessa aprendizagem. E, por fim, tudo isso impacta no que a gente chama de uma aprendizagem efetiva, que é a aprendizagem cognitiva, que é mensurada hoje pelo IDEB, mas a aprendizagem socioemocional, que aí quando a gente for falar de educação 2, 3, 4, 5.0, sobre as diversas perspectivas, o que foi mudando ao longo do tempo?
a gente mudou sob a perspectiva de ensinar o aluno, mas pôr o aluno como protagonista desse ensino, e ele, na verdade, ele passa a ser o ponto central, a gente passa a ficar mais focado no nível de aprendizagem dele do que na quantidade de conhecimento que a gente passa para ele. Então, toda a nossa gestão deveria se organizar para atender essa nova realidade, para transformar essa escola de um quadro negro, ou do GIS, ou se vai ser com inteligência artificial, metaverso, ou qualquer das inovações tecnológicas que a gente tem, mas é uma ferramenta escolhida, selecionada para melhorar o nível de aprendizagem daquele aluno. A gente acabou de ganhar, essa metodologia foi eleita pelo BID como uma das 3 melhores inovações da América Latina desse ano, o resultado saiu semana passada, em que nós traduzimos isso sob a perspectiva de processos, treinamento e ferramentas para a gente poder levar isso para os nossos municípios. Hoje o ACLA atende diversos municípios sob a perspectiva de gestão da educação, na tentativa de melhorar essa eficiência, de selecionar quais projetos de inovação tecnológica são mais relevantes para aquela rede, quais investimentos de infraestrutura são mais relevantes, quais processos administrativos não atendem aquela rede hoje. Então, é um desafio muito grande. Nós entramos nas redes e nós temos excelentes professores, técnicos, como diretores, como coordenadores, ou seja, a gente tem profissionais da educação que não foram preparados sob o conhecimento de gestão para assumir cargos gerenciais. Então a gente tem um gap muito grande de conhecimento, eu não estou falando técnico no sentido pedagógico, o conhecimento pedagógico, quando a gente entra nos municípios do Brasil, eu me arrisco a dizer que é de primeiro mundo, os nossos profissionais são muito bem formados do ponto de vista pedagógico, mas quando eu olho sob a perspectiva gerencial, eu iria para o outro lado da fila. A gente está entre os piores países do mundo sob perspectiva de conhecimento gerencial na gestão das nossas redes de ensino. Então foi isso que eu quis trazer para vocês aqui hoje. Tem muita coisa por trás disso, mas eu quis trazer um overview de como que a gente tem trabalhado a gestão nos nossos municípios e como isso pode ser um conhecimento disruptivo na geração de resultado, na gestão, né, das nossas redes escolares e para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns, né, gente? Muito interessante. Isso é o start do processo. A gente precisa, antes de chegar na sala de aula, tem todo um caminho a ser percorrido na gestão do sistema escolar. E o que a gente está vendo aqui é a tecnologia sendo apropriada para isso. Eu quero convidar o secretário Rony Miranda, que é o secretário de Educação do Estado do Paraná, para que possa aqui nos acompanhar. Muito obrigado, Rony. Bem-vindo. Prazer. Boa tarde. E nós vamos, na sequência, ouvir o prefeito Cícero Lucena. O prefeito Lucena já foi tudo, já foi governador, já foi senador, já foi prefeito pela 3ª vez, né, prefeito? E ele disse que tinha encerrado a carreira política dele, mas, de repente, esses desafios do futuro mexeram com os brios, né? E ele entendeu que ainda tinha contribuição para dar. E ele vai comentar um pouquinho conosco do que está sendo feito em João Pessoa, na área da educação, e é algo que realmente impressiona. É um passo concreto que está sendo dado nessa área e que com certeza vai estimular muita gente a seguir esse caminho. Prefeito, conta pra gente aí a sua Boa tarde a cada uma e a cada um aqui presente. Dizer da minha satisfação de estar trazendo o testemunho vivo, né, de uma gestão pública onde tem como meta, antes eu achava que era um sonho, hoje eu considero como meta de ter uma escola pública com a qualidade igual ou melhor do que as melhores escolas particulares. Então é a nossa meta, é o que nos move, né, e que nos conduz nesse projeto. Eu quero agradecer a generosidade, eu fui quase tudo, né? Mas quando eu fui senador, em 2012, eu apresentei um projeto no Senado onde estabelecia de que deveríamos dar tablet para todos os alunos da rede pública.
em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Depois eu deixei o mandato, deixei a política, e esse projeto não foi aprovado porque consideraram que isso já era missão do FNDE. Só que no meu caso, obrigava a todos darem. E aí quis Deus que eu voltasse à política agora em 2020 como candidato pela terceira vez na cidade de João Pessoa, e nessa oportunidade nós tivemos então de retomar esse projeto. E hoje eu posso dizer a vocês que João Pessoa tem 74 mil alunos. A partir do terceiro ano temos 45 mil alunos, e todos esses 45 mil alunos têm um tablet com internet, com chip de internet, porque nós somos da cidade do Nordeste, e temos a consciência de que algumas famílias não caberia no seu orçamento a compra da internet para os seus filhos. Então nós fornecemos o tablet com internet para que ele leve em casa. Também temos hoje, trazendo a tecnologia para a escola, nós temos hoje Chromebook para todos os professores do município. Todos. Tem o seu também com internet. Temos sala Google em todas as nossas escolas. Temos a sala Make em todas as nossas escolas. Temos na robótica o LEG em todos os níveis, desde a educação infantil ao nono ano. Então nós temos, vamos dizer assim, uma estrutura onde posso lhe dizer que nós não usamos mais giz, nem quadro negro. Nós temos, na maioria das escolas, estamos em fase de implantação, nós temos uma tela touchscreen nas nossas salas de aula. Para isso, para usar o tablet e para fazer o programa que eu vou fazer referência, nós tivemos que colocar o ensino da segunda língua a partir do primeiro ano. Na rede municipal de João Pessoa, eu conversando com a secretária, professor, e eu perguntei, disse, na melhor escola particular, ensina inglês a partir de que ano? Ela disse, a partir do primeiro ano. Eu disse, pois na escola pública também será a partir do primeiro ano. Então os primeiros anos nossos são com ensinos gamificados, né? E a partir do sexto ano temos uma parceria com o Reino Unido, onde todo o material de ensino é exatamente produzido pela Embaixada do Reino Unido e ofertado a gente, e a gente imprime e treina os nossos professores. Porque nós tínhamos um projeto, e aqui está o secretário Guido da Ciência e Tecnologia, onde antes nós formávamos analfabetos digitais. A gente entregava as crianças do nono ano sem conhecer, no máximo, se a família permitisse, o celular. Mas não tinha chance. Ia para a escola estadual, chegava lá, não sabia o que era o trabalho digital. E hoje nós estamos formando programadores digitais. Nós criamos um programa chamado Code, né, onde esse programa ele nos permite a formar as nossas crianças para o mercado de trabalho, que aqui foi dito, cada vez mais está se buscando, né, uma qualificação de mão de obra. Nós estamos entregando esses jovens no nono ano com essa capacidade de fazer programas, aplicativos, páginas digitais. Fizemos o primeiro edital, onde selecionamos, a nossa meta são 11 mil alunos, ou seja, toda a rede a partir do oitavo ano, eles começarem a ter a informação da formação digital. E aí nós selecionamos, abrimos o edital para 1.000, deu um pouco menos, mas 1.000 programadores, tá, treinados pela universidade, 10 mil. Mas cada criança, cada monitor,
foram 1.000 monitores, cada um responsável por 10 crianças da própria escola. Dá um total de 11.000, então. E essas crianças, esses jovens, eles são treinados, acompanhados com tutores da universidade, que também pagamos uma bolsa para eles. No caso do aluno, a gente paga R$300 por mês, que é o que o governo federal paga no ensino médio. Nós pagamos no ensino fundamental. E os tutores, 200, cada um responsável por 5 monitores, recebem uma bolsa de R$700 para que a gente possa avançar na qualificação desses nossos jovens. Esse foi o primeiro ano de implantação desse projeto. Fizemos um desafio na Semana do Meio Ambiente, com cerca de 17 escolas, eu nem sei o número, tu que está vendo, eu não estou, 54 escolas, e o aplicativo que foi vencedor foi o aplicativo que a própria prefeitura vai adotar, que é com a empresa de limpeza urbana, onde você pode agendar a coleta de produtos recicláveis. Então foram vencedores desses desafios e a gente tem cada momento estabelecendo novos desafios para esses jovens, no sentido de que eles possam ser formados, né, como desenvolvedores de tecnologia digital, e temos todo um acompanhamento também, monitoramento da sua capacidade de produção com inteligência artificial. Sabemos o que eles estão produzindo, o que estão fazendo, para que a gente possa então ofertar ao mercado de trabalho, já que João Pessoa, nosso amigo falou na qualidade de vida, né, João Pessoa hoje está se destacando pela qualidade de vida, é escolhida pelos nômades digitais como a melhor cidade para trabalhar, né? E a gente tem então criado uma perspectiva e uma oportunidade de muita tecnologia nas nossas escolas. Nós temos as mesas interativas para as crianças, temos os computadores que eu já falei, e tem algo que também que não tem a ver com a tecnologia, mas tem a ver com a missão de ser humano. Nós hoje, João Pessoa, somos portas abertas, escancaradas para as crianças autistas e de síndrome de Down. Nós temos hoje 3.420 crianças que estudam usando a tecnologia e com 1.950 cuidadores, né, para que acompanhem essas crianças na nossa escola. Então, além de ser uma educação de futuro, uma educação tecnológica, mas também humanizada, que é a nossa missão como gestor. Então, é essa experiência que eu quero trazer aqui para vocês e nos colocar à disposição daqueles que queiram trabalhar com esse projeto Code de formação dos nossos jovens. A prefeitura se coloca à disposição para poder transferir essa experiência, que eu tenho certeza que fará as cidades mais justas, mais humanas e mais solidárias. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. É um excelente exemplo para a gente poder seguir e acompanhar. Muito obrigado, prefeito, pela sua troca de experiências conosco. Nós vamos agora passar a palavra ao secretário Rony Miranda, que é o secretário de Educação do Estado do Paraná e que está aqui acompanhando a gente. Deixa eu só compartilhar um pouquinho com vocês. Ele é especialista em História e Geografia do Paraná, foi professor, foi diretor de escola, foi chefe de núcleo, tem toda uma carreira na área da educação pública e hoje é o secretário responsável por um dos programas mais completos do Brasil na área de educação. E ele vai expor um pouquinho para a gente da experiência paranaense no uso da tecnologia e nessa transformação digital. Rony, por favor, fique à vontade. Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês, falar um pouco de educação e falar um pouco de educação do Paraná e do trabalho que a gente vem fazendo em relação à educação. Vou trazer um recorte um pouco do que é o trabalho que a gente vem fazendo no estado do Paraná
Não vou falar de todas as ações, porque ficaria aqui mais ou menos umas 2 horas falando com vocês. Mas desde 2019, com o início do governador Ratinho Júnior, a gente vem aplicando uma gestão, como o próprio Rodrigo colocou aqui, uma gestão de resultados. Então a gente trabalha muito focado em resultados. Hoje o Paraná tem o melhor IDEB do ensino médio do Brasil. Então, e a gente trouxe um resultado com amostragem robusta. 80% dos estudantes fizeram a prova do SAEB, como o Rodrigo também colocou. Pode-se discutir o modelo, se é certo ou errado, mas é a única ferramenta que nós temos hoje para aferir qualidade de educação no Brasil. Então nós conseguimos ter a melhor nota e o melhor IDEB. Então, para nós é um orgulho nesse trabalho. Com isso, a ferramenta que a gente usa para fazer esse trabalho são algumas ferramentas. Primeiro ponto, no Paraná, a gente levantou uma situação que a gente perdia muito estudante por abandono. Abandono e reprovação. Com isso, gerava-se uma preocupação muito grande. Então, a partir de 2019, o diretor, o gestor escolar, ele recebe no seu celular, no seu e-mail, o relatório da frequência do dia anterior. Esse foi um grande caminho. Então isso já foi. É um PDF simples que naquele momento que o que a gente tinha para gerar esse relatório de frequência. Só que vamos ver se foi. A partir disso a gente começou a pensar, vamos gerar um Power BI de gestão. Então geramos Power BI para fazer o acompanhamento de resultados e subsidiar os nossos gestores, que o diretor de escola são professores. A gente precisa dar os insumos para poder fazer esse gerenciamento. Além disso, precisamos organizar uma rede. A rede do estado do Paraná tem mais de 1 milhão de estudantes. É a terceira maior rede do Brasil. Nós só ficamos atrás de São Paulo e Minas Gerais. Então, em números absolutos, nós somos a maior rede. E no fundamental, no ensino fundamental, anos finais, somos a maior rede em percentual de estudante fundamental anos finais do Brasil. Então, com isso, a gente precisava organizar uma rede caminhando pelo mesmo objetivo, com a mesma intenção. Para isso, a gente criou um aplicativo, já tinha esse aplicativo, mas é um aplicativo um pouco subutilizado, e a gente potencializou. Ele se chama Livro Registro de Classe Online. Essa sigla que está aqui é onde o professor hoje faz a chamada, onde estão as aulas dele, e além disso está a chamada, a avaliação em toda a parte de gerenciamento. Com isso, hoje no Paraná, em 1667, que são escolas que têm internet por fibra, conectividade, a chamada ela é feita por reconhecimento facial. O professor entra na sala, abre o aplicativo, aquele aplicativo que eu comentei para vocês, abre o processo de câmera e ele tira uma foto e é feita a chamada do estudante. Então o professor perdia muito tempo para fazer chamada. Uma aula, para quem não tem muita informação, é 50 minutos. Aí o professor fazendo essa chamada perdia-se muito tempo. Com isso a gente facilita a vida do professor e também traz uma modernidade. A gente instituiu o bônus para o diretor. O diretor que consegue atingir as metas de frequência, ele recebe um valor a mais para a sua gestão. E ao reconhecimento facial dá celeridade nessa base de dados. Além disso, a gente introduziu no mesmo aplicativo da chamada aulas para o professor. Hoje, se você é um professor de geografia ou de história, de matemática, e chegou no Paraná para dar aula, você vai ter um hall de aulas todas organizadas. Todas elas organizadas aula a aula, onde o professor vai ter o conteúdo, vai ter o exercício, vai ter os textos, as imagens que ele vai usar na sua aula. Então, com isso a gente traz um padrão de rede, traz unidade de rede, seguindo todos para o mesmo objetivo. A gente acredita na autonomia da escola, mas precisa ter uma rede também congregada e unificada em um único padrão. Além disso, nesse período da pandemia, que foi 2020, 2021, que foi eu acredito que foi uma maior tragédia educacional, toda a tragédia de saúde, mas a tragédia educacional,
foi extremamente impactado, mas foi um período que se desenvolveu muito a formação dos nossos profissionais de educação no uso de tecnologia. A gente observou que esse período de trabalho remoto com os estudantes, uma grande oportunidade para se usar tecnologia, como o prefeito já colocou bem aqui. A tecnologia é uma possibilidade, uma oportunidade de apoiar a educação. Aqui era o BI que eu estava falando com vocês. Hoje aquele PDF virou um Power BI. Aqui vocês estão vendo as nossas regionais. A gente estabelece metas de frequências semanais. Então aqui é um recorte, que é onde a gente tem a frequência, eu acho que de uma semana que está ali, do dia 14/8 ao 23. A frequência nas escolas do estado do Paraná, aqui estão as regionais. E a gente consegue acompanhar essa frequência, fazer a busca pelos estudantes que estão faltando, integrar toda essa informação com os equipamentos públicos, Ministério Público, Conselho Tutelar, assistência social de cada município, para que a gente possa fazer o resgate da frequência dos nossos estudantes, da frequência dos estudantes. Além disso, a gente começou, vendo, como eu falei para vocês, uma oportunidade de usar plataformas educacionais. No Paraná, a gente tem no currículo a língua inglesa, mas a formação nas universidades de um professor de língua inglesa, ele é formado para ser pesquisador da língua, não para ensinar o inglês, não para ensinar a língua inglesa. A gente trouxe uma ferramenta para auxiliar o trabalho do professor, que é contratamos uma plataforma educacional para que o professor use nas suas aulas. Hoje no Paraná, pelo menos uma aula de inglês por semana, os estudantes vão no mínimo uma aula por semana no aplicativo para aprender inglês, aonde esse aplicativo contempla as 4 habilidades do inglês, que normalmente o aluno lê, traduz e escreve aquele texto em inglês, mas não fala o inglês. E hoje os estudantes do Paraná estão aprendendo a falar inglês. Trago aqui indicadores para vocês do nível de inglês do ano passado para esse ano, ou como a gente vem reduzindo o número de estudantes no nível inicial de inglês. Além disso, subimos 17% na qualidade de fluência de inglês e tem sido um trabalho muito grande. Além de todo, a própria plataforma, com a própria inteligência artificial, ela consegue ajustar os níveis de aprendizagem para cada estudante, ou seja, fica um estudo personalizado aos estudantes. Isso é muito importante. Além disso, a gente trouxe outras plataformas, que além do inglês, nós temos outras plataformas. Aqui eu estou trazendo mais os resultados para vocês. São muitas lições feitas, então praticamente todos, 72% dos estudantes usam a plataforma. São 14 milhões de lições feitas, e compartilhando com todos aqui, vereadores, prefeitos, ou quem vai ser futuramente, dizer para vocês que tem um período de aprendizagem. Vocês estão olhando um exemplo de 2022 e 2023. A gente tem um potencial muito maior hoje em 23 do que a gente tinha em 22, porque o professor passa a dominar a ferramenta, o estudante, os pais, tudo isso se cria uma grande sinergia em prol de um único objetivo, e quem ganha é o nosso estudante. Além disso, como eu falei anteriormente para vocês, os professores. A gente trouxe esse ano, isso começou esse ano agora, 23, uma plataforma de inglês. O professor do Paraná hoje, os 4.000 professores de inglês do Paraná, têm aulas ao vivo de inglês, para aperfeiçoar a língua, para falar fluente, para ainda ficar ainda melhor. E os professores usam e adoram essa plataforma. Então, isso está muito já sistematizado na nossa rede. Aqui, 4.000 professores impactados, já são 55.000 horas de professores só fazendo aula ao vivo na plataforma de inglês. É aula ao vivo, é aula síncrona, não é aula gravada. Essa é aquela aula real que você está falando com um nativo da Inglaterra, dos Estados Unidos ou da Austrália, aprendendo a língua inglesa. Além disso, a gente trouxe uma novidade esse ano para o Paraná. Gerou um pouco de polêmica aqui em São Paulo, mas no Paraná a gente adotou esse ano e está funcionando bem, que é o Leia Paraná. É uma plataforma de leitura que apoia o professor de língua portuguesa para os estudantes lerem.
Por que essa plataforma é diferente? A gente não excluiu o livro físico, mas ela vem para somar. E por que ela é diferente do livro físico? Porque cada 10 páginas de leitura, o estudante tem um exercício, tem uma pergunta sobre aquilo que ele leu, para ele sistematizar essa aprendizagem. Porque senão ele vai lendo e ele não tem a compreensão do que ele está lendo. Então tem um banco de exercícios sobre o conteúdo que ele leu. Esse ano, só esse ano no Paraná, já foram lidos 742 mil livros. Então é um trabalho muito robusto e todo ele integrado ao trabalho dos professores. A gente tem um componente chamado aula de leitura e redação, onde o estudante vai ler e produzir texto. Porque é assim que ele aprende, é assim que ele aprende a interpretar, assim que ele melhora o repertório de escrita dele e dessa forma a gente vai melhorando. Então hoje são mais de 5 milhões, 5,8 milhões de exercícios feitos e muitos livros lidos já no Paraná. Isso é gestão de resultado. Se você perguntar para qualquer secretário de Estado do Brasil quantos livros seus estudantes leram já esse ano, nenhum vai ter essa resposta. Eu tenho. Então eu consigo responder para todos os meus professores, gestores, diretores. Além disso, a gente tem uma plataforma de redação com inteligência artificial desenvolvida dentro da Secretaria de Estado de Educação do Paraná. A gente cede o código sem nenhum custo, a gente não cobra, só pedimos os créditos dele, do crédito da solução, mas a gente cede. Essa plataforma ela corrige toda a parte gramatical do texto do estudante, toda a parte de concordância do texto, e para o professor fica somente a parte de observar se o aluno cumpriu as competências, e a gente usa as competências do Enem, já integrando as competências do Enem, para que o professor faça a correção. Então 50% praticamente do trabalho do professor a plataforma faz. E isso dá um resultado incrível. A gente teve um salto na última avaliação, que é uma avaliação do Paraná muito parecida com o Saércio, de 15 pontos na língua portuguesa. Então a gente subiu 15 pontos comparado à língua portuguesa, a prova aplicada do IDEB em 2021. Então isso já traz um resultado grande. E lembrando, isso não substitui o trabalho do professor, é uma ferramenta de apoio ao professor. 3 milhões de redações, 3 milhões e 400 mil redações feitas esse ano. Então os estudantes produzem bastante, concluídas. Em conjunto com a Federação de Agricultura do Paraná, a gente participa de um concurso chamado Agrinho. E Agrinho foi um concurso de redação. Só esse ano a gente teve 600 mil redações produzidas que os estudantes participaram desse concurso. É algo... todos os números grandes demais. A gente consegue trazer todos esses resultados. Então, usar a inteligência artificial, usar a tecnologia na educação, ela soma e traz qualidade. As pessoas me perguntam, Rony, mas saiu um relatório da Unesco agora falando da tecnologia. É o uso adequado da tecnologia. Isso. Não o estudante ficar com o celular sem nenhum objetivo, só consumindo redes sociais. Não é essa... Isso com certeza todos nós aqui convergimos que é pouco eficiente. Mas usando pedagogicamente de forma a trabalhar com os estudantes, agrega muito. Todas essas plataformas que eu estou apresentando aqui para vocês, que ainda tem mais, elas chegam a basicamente em torno de 7 horas de aulas dos estudantes por semana, de um total de 25 a 30 horas semanais. Então é um volume pequeno de dedicação somente às plataformas. Então existe um equilíbrio, é isso que eu quero dizer para vocês. A plataforma de matemática, a gente contratou a Matific, temos aqui a Matific, é uma plataforma gamificada de matemática, prefeito que os pequenos amam. Os meninos de primeiro ao sexto, sétimo ano adoram. Essa é realmente uma plataforma que é gamificada e os alunos estão aprendendo matemática, que é onde é o nosso principal calcanhar de Aquiles hoje, é a aprendizagem em matemática. Então a gente investe para auxiliar. A Khan Academy, essa é uma plataforma gratuita, ela não tem custo. A gente adotou na nossa rede para o ensino de matemática. E ela também, com a própria inteligência artificial, ela vai se adaptando com a aprendizagem do estudante.
Se o estudante está com dificuldade em aprender frações, ela vai continuar insistindo e retornando nos níveis mais fáceis ao estudante, até ele se empoderar dessa aprendizagem e conseguir avançar nessa trilha. E com isso, ele consegue adquirir sua aprendizagem. Tá bom, obrigado. Então, são volumes grandes de produção, 250 mil alunos na Matific, 550 mil alunos dentro da Khan Academy. Então, são volumes que a gente produz muito. Passar para vocês. Colocamos esse ano lição de casa. Eu acho que toda a prefeitura, sem dúvida nenhuma, todo estado deveria trabalhar com a cultura da tarefa de casa. A gente trouxe esse ano também a lição de casa e isso agregou bastante. Vou acelerar um pouquinho. E trouxemos uma novidade no ano passado. O ensino de programação, prefeito, no currículo. 2 aulas por semana. Como a gente já tinha a língua inglesa no currículo, a gente introduziu a linguagem de programação. 2 aulas por semana, os estudantes têm aula de programação. E os estudantes são 440 mil estudantes do 8º ano, prefeito, igual vocês lá, 8º ano, até a 3ª série do ensino médio, tem aula de programação. Então esses estudantes conseguem aprender programação e muito bem. Estão saindo trabalhos maravilhosos, estão dando resultado e a gente quer tornar sim o Paraná um celeiro de programadores. Que a gente sabe que esse mercado de trabalho está extremamente aquecido, tem um déficit de mão de obra e os nossos estudantes estamos trabalhando. Além disso, introduzimos também nesse ano o ensino de robótica. 2 aulas por semana de robótica que os estudantes têm e são matérias importantes, dialoga com o cotidiano do estudante, dialoga com o contexto e com os interesses da nossa adolescência. Desenvolvemos também, hoje no Paraná, temos uma prova Paraná, que a gente chama, uma prova diagnóstica trimestralmente. Você precisa, eu quanto gestor, tenho que saber os níveis de aprendizagem dos meus estudantes. A gente aplica uma prova por trimestre e a correção dela é por um aplicativo que a gente desenvolveu dentro da secretaria. Com uma foto, ele corrige o cartão resposta, já envia essa resposta para a secretaria já gera um BI e com esse BI a gente consegue gerar os conteúdos e habilidades que os estudantes têm maior dificuldade e entregam isso pronto ao professor, com aquelas aulas que eu acabei de mostrar. Já entrego a aula pronta dizendo, professor, teu estudante está com essa dificuldade de aprendizagem. Então, isso a gente vem avançando. E, encerrando, essa é a minha fala, falar um pouco do Paraná. Acredito sim que a tecnologia é um meio de transformação, é um meio de transformação social, mas também muito de aprendizagem. Quando você agrega professor com tecnologia, a gente só tem a ganhar na aprendizagem, na permanência do estudante na escola, de se tornar uma escola muito mais interessante, uma escola muito mais atrativa e interativa. Então, muito obrigado a todos pelo tempo de todos. Obrigado, secretário Rony, pela seu compartilhamento de experiências. A gente está tendo aqui um acúmulo de informações. Começamos com gestão, com um bom exemplo de ensino fundamental e agora chegando até o ensino médio. E a gente tem que terminar no superior, né? Então, nós vamos agora... aliás, desculpa a deselegância, né, Alessandra? As damas normalmente vêm primeiro e você ficou por último. Mas a Alessandra Reis Lima, ela é hoje diretora de inovação da Rede Vitro. Obrigada. E a Rede Vitro hoje é a maior instituição do mundo em EAD. É uma empresa brasileira e que tem hoje um portfólio extremamente importante. Ela é especialista em inovação, carioca de nascimento, mas gosta de dizer que é paulistana de coração, né? E tem formação em psicologia e marketing pelo Mackenzie, mestre em desenvolvimento de novos negócios, especialista em aprendizado organizacional e tem uma coisa aqui que eu tenho que explicar isso para vocês. A Alessandra começou a trabalhar quando estava ainda no Jardim da Infância, porque ela tem 20 anos de experiência em liderança de corporações multinacionais na área de inovação e planejamento estratégico.
Então, ela começou bem cedo, né, a sua vida profissional, e está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco da experiência de inteligência artificial no ensino superior. Boa. E Obrigada. também do mercado, quer dizer, o que o mercado precisa quando recebe um aluno que foi formado, teoricamente está preparado, qual é a expectativa do mercado em relação a isso? Obrigada, Alessandra. gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês vão sentir o X. Quando você fala que eu sou carioca, aí o X aparece, ainda mais na sexta-feira, né? Mas é um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Alessandra. Ele não falou do meu papel principal, que é educadora, mãe, de duas pessoas de gerações diferentes, e que é ali que eu acho que é a minha grande inspiração de querer trabalhar com educação. Então, eu sou mãe de uma mulher de 20 anos que quer ser médica, está lá na luta pela medicina, e mãe de um menino de 12, que são coisas completamente diferentes. E nessa geração de inteligência artificial, ser mãe de um menino de 12 anos, não sei quem tem mãe aqui de filhos nessa idade, sabe o que isso significa pra gente. Aí eu entendi que eu deveria entender de tecnologia, porque eu não entendia nada. Então, é sobre isso. Eu estou num grupo de educação que foi criado por dois grandes empreendedores apaixonados por transformação do local onde eles moravam. Essas duas instituições que fazem parte do grupo são de origem da região sul do país, uma em Santa Catarina e outra em Maringá, e foi fundada por homens e por famílias apaixonadas por educação. Esses números aqui é só para vocês entenderem o porquê que a gente faz as coisas e para quem que a gente faz algumas coisas para os nossos estudantes. Eu queria contar para vocês que o meu estudante, quando ele chega para mim, ele passou por essas coisas que vocês estão vendo agora. Nem sempre, né? A gente sabe que a educação pública vem seguindo numa evolução extraordinária. A gente viu aqui cases incríveis e assim vai continuar. E eu vou receber alunos, né, cada vez melhores preparados, mas nem sempre foi assim. Então, o aluno que ainda vem para mim, e cuidado com graças ao resultado da pandemia, não, foi uma tragédia terrível, mas isso trouxe para a gente boas perspectivas de alunos que se identificaram com o nosso modelo de ensino. Então, o meu aluno aqui é um aluno que está em todo o território nacional, ele é um aluno que ingressou tardiamente na graduação, ele é um aluno que muitas vezes usa o smartphone para fazer aula, e a gente precisa dar, sim, a internet para ele. A gente tem ali um equilíbrio de homens e mulheres, mas a mulher aqui é um pouco maior, e o poder aquisitivo desse aluno ele é baixo. Mas ele merece um ensino de muita qualidade. Então, o nosso compromisso com este aluno é, de verdade, gerar nesse aluno confiança, gerar nesse aluno conexão emocional para que ele não evada com todas as dificuldades que ele tem de ser pai, mãe de família, ter filho, trabalhar. Então, a gente cuida bastante disso. Que ele seja dono, né, do currículo, da atividade do aluno, que tudo que ele tenha na mão seja simples, fácil de usar e disponível em qualquer hora, em qualquer lugar. E para que ele de verdade aprenda. Então, obrigada. Esse é um pouco do nosso aluno. O que esse aluno espera? Ele espera se desenvolver profissionalmente, ele espera melhorar o currículo, ele espera conquistar a trabalhabilidade e ele espera criar relacionamentos para a vida por meio ali da instituição onde ele está, por meio dos colegas que eles têm, mesmo sendo à distância, porque a gente está falando preferencialmente aqui de ensino à distância. Então, esse é o cenário que eu tenho. Então, tudo que a gente está falando, que tem muito a ver com o Rodrigo falou, Rodrigo me provoca aqui também, sobre modelo de gestão, é pensar modelo de gestão para fazer o melhor e gerar a melhor experiência para esse aluno que está aqui. Porque do outro lado, tem uma informação que diz que se esse nosso aluno tem uma graduação, a renda dele aumenta substancialmente. Então, a gente já sabe aqui que se ele não tem o ensino médio, ele tem um nível de vida. Mas se ele consegue conquistar a graduação, esse nível de vida aumenta exponencialmente. Aqui e fora, né, não só no Brasil. Em outros países, mas no Brasil isso é muito importante. Por outro lado, a gente escuta as organizações dizendo que eu tenho vaga, mas eu não tenho gente preparada. E a gente escutou aqui que isso vai mudar. Mas vai mudar como? Talvez a gente vá ressignificar a relação de trabalho e ressignificar o que a gente precisa ensinar para os nossos alunos. E é isso que a gente vem fazendo na nossa instituição.
vocês terem um pouco de números aqui, e isso é muito legal de contar, a gente tem algumas jornadas, porque vocês também sabem que os nossos jovens, nem todos querem entrar numa corporação. E eu tenho um número significativo de jovens que são professores e que vão fazer os concursos públicos e vão estar aonde vocês estão, nas prefeituras, nas escolas públicas. Então, a gente prepara muitos professores que vão estar com vocês. Então, é o nosso desafio preparar trilhas de aprendizagem para quem quer estar numa corporação, trilha de aprendizagem para quem quer empreender. A trilha é diferente. Trilha de aprendizagem para quem quer entrar numa instituição pública. Então, aqui tem diferentes jornadas para esse aluno. E o que é legal de contar ali é o quanto a vida dele de verdade melhora quando ele entra e quando ele está lá se formando, terminando a graduação. Por outro lado, né, a gente trouxe aqui a perspectiva do mercado. O que essas empresas querem, né? Então, hoje a gente tem visto, alguém falou aqui, a pauta do ISG. A pauta do ISG está muito forte nas organizações. Essas organizações aqui estão preocupadas em se perpetuar. Elas estão preocupadas, e nessa palavrinha que eu não sei se vocês já ouviram falar, na tal da ambidestria, né? Que é lidar bem com essas duas mãos. Elas estão preocupadas em fazer muito bem o hoje, mas elas estão preocupadas com a eficiência, mas elas estão preocupadas com a inovação. E elas estão preocupadas em receber profissionais que saibam colaborar e contribuir com a evolução desses negócios. Então, como é que a gente olha, então, para os nossos alunos, para os nossos cursos e entende o que a gente precisa preparar? Aquelas habilidades que vocês estão vendo ali são as habilidades que saiu no Fórum Econômico Mundial com as habilidades que são mais requeridas dos profissionais para o mercado de trabalho. Então, o nosso compromisso é entender as minhas disciplinas, os meus conteúdos, estão preparando os meus alunos para esse perfil que é requerido hoje deles, nas corporações. A gente tem uma parceria com uma grande instituição de recrutamento do mercado, que prepara e contrata grandes programas de trainees, estágios, e eles estão com a gente, nos ajudando a entender por que o meu aluno passa, por que o meu aluno não passa, e aí esse aluno vai, inclusive, esse conteúdo volta para o professor trabalhar com esse aluno em sala de aula, porque o nosso compromisso é com a empregabilidade desse aluno. Então, o que eu trouxe até aqui para vocês é assim, eu tenho um perfil de aluno que tem uma necessidade, e por isso eu preciso pensar estratégias diferentes de estar com esse cara na sala de aula. Hoje, onde o nosso aluno mais está é no Instagram, é no YouTube, e ele lê coisas assim curtas. Ler um livro é um desafio. Quem tem filho aqui, né? Eu tenho uma filha que lê desesperadamente, acho incrível, mas o pequeno detesta ler. Então, não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa que eles fazem, eu até anotei, porque eu tive que aprender, que é uma coisa que tem uma sigla, que é assim, TD, DR, que significa assim, ó, too long, didn't read. Muito longo, não quero ler, não li. Você coloca isso no chat GPT, escreve assunto e vem um resumo curtinho. Tem outra coisa que eles estão fazendo, que é assim, ELI5, que é assim, me explique curto, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. É assim que eles estão buscando conteúdo. E tem outro que chama assim, NORA, que é no right answer. Então, assim, são códigos que são prompts, que são perguntas que eles estão fazendo para o chat GPT, que é assim que eles querem aprender. O jovem hoje. Então, qual é o desafio do professor em não abrir mão disso, não dizer que isso não existe, mas trazer para a sala de aula mecanismos e metodologias ativas, metodologias inovativas, inclusivas, imersivas e divertidas para o nosso aluno querer estudar. Então, hoje, a inteligência artificial para a gente é entender, eu gosto dessa brincadeira aqui, que é o que é inovação, né? Inovação pode ser tudo que não é natural. Eu cheguei aqui, eu olhei para essa sala. Eu fiquei pensando assim, o que é natural daqui? Acho que só a gente, né? Sim, porque tudo foi fabricado, tudo saiu de uma inovação. Aí a outra pergunta é, então inovação é tudo aquilo que inventaram depois que eu nasci. É muita coisa, mas se você perguntar para o meu filho tudo que é inovação depois que ele nasceu, as coisas já fazem parte da vida dele.
Outro episódio que me chamou muita atenção foi quando eu precisava falar com ele na escola e ele não me atendeu. E eu falei, Miguel, te liguei. Aí ele falou assim, eu não tinha baixado o aplicativo de ligação. Aí eu falei assim, Miguel, mas o telefone, a função principal do telefone é ligar. E não tem aplicativo para baixar, para ligar. É só você ligar. Então, assim, é para ele ligar. Ele não sabia que o telefone ligava. Então, assim... e como é, para essa geração, o que significa a tecnologia para eles. Então, essa geração que está nessas escolas e essa geração que vai chegar na minha universidade. Quando ele olha o modelo tradicional e um professor tradicional com o quadro negro ou com um PowerPoint pouco atrativo, ou até um PowerPoint, né, não tendo aulas mais interativas, esse cara não quer ficar, ele vai embora, esse aluno não fica. Então, o nosso desafio principal é entender que tecnologia e inovação real é aquela que resolve um problema de alguém, o problema do nosso aluno, do nosso estudante. Então, é sobre isso. Então, para a gente, inovação aqui é criar essas metodologias aqui, você falou da educação, ponto 1, 2, 3, 4, aqui já está, ela está explicada aqui, a gente vem trabalhando sobre ela, de gerar isso, né, para as nossas soluções e nossos professores. E falando um pouco da inteligência artificial, o que a gente gosta de dizer é que está todo mundo no mesmo barco, e está todo mundo aprendendo. E se a gente tivesse que dizer qual é a nossa posição, é assim, vai com medo, mas vai. Então a gente foi. E a gente já tem aqui, né, uma jornada importante. A gente começou com o Watson, aprendeu várias coisas, inclusive a gente aprendeu que para entrar nisso de verdade, precisava de uma cultura de dados organizados, estruturados. Uma governança é importante, porque ética e responsabilidade é uma palavra primordial para a nossa organização. Então, mas a gente foi. E a gente está investido tanto em a inteligência artificial quanto a inteligência generativa, que eles são coisas diferentes, né? A generativa está aí, o boom do chat GPT, porque ele é acessível, a gente consegue pegar, a gente consegue usar, e por isso ele é tão sedutor e tão simples e fácil de usar. E o nosso desafio é como a gente torna isso viável no nosso dia a dia. E aí, como a gente tem feito isso na nossa organização? Inteligência artificial, tecnologias emergentes, é uma estratégia. Primeiro, é uma estratégia. E nós criamos uma trilogia. E a trilogia é assim, primeiro, estratégia e literacia. Então, a gente está treinando, a gente treina, né, e fizemos uma jornada para os colaboradores e para os professores para mostrar o que tem disponível e como ele pode usar. Então, todos os professores e os colaboradores estão passando por isso. O segundo pilar é conhecer casos de uso. Então, a gente tem mostrado em workshops para eles onde está sendo usado, em que universidade, em que situação, em que contexto e que resultado se teve. E aí, sim, a gente chama para os experimentos. Então, a gente tem rodado experimentos, a gente chama aqui inovação, a gente diz que a gente está com transatlântico e jet ski. Você sabe o que é transatlântico? São as big techs. Então, a gente está com as grandes, Google, Microsoft e etc. Estão todas lá conosco, nos ajudando, nos apoiando nessa jornada. Mas a gente também quer os jet skis. Então, a gente tem hoje um programa de inovação aberta com a Distrito, que é um hub de inovação aqui de São Paulo. E a gente está buscando, a gente tem desafios. E nós estamos abrindo agora na nossa organização para receber startups e para surpresa nossa, este mês bateu lá mais ou menos, acho que 1.200 startups só de IA generativa no Brasil. Isso é um orgulho para o nosso país, né? De empreendedores que estão estudando e criando a sua própria jornada, e a gente está agora com eles para fazer experimentos dentro da nossa organização. E também temos um programa aberto para os nossos colaboradores, que a gente também treinou, está discutindo, mostrando casos de uso, e a gente convida assim, se você tem um problema que você aposta que a IA pode te ajudar, traz para cá, para o Hub de Inovação, e a gente vai compreender, entender e acelerar a sua ideia. E a gente está interessado muito nesses 3 pilares. A gente quer evoluir na experiência e no sucesso do aluno,
Então, como ele chega, né, como ele estuda, isso é muito importante para a gente. Então, hoje, a gente tem na Unicesumar um vestibular diagnóstico, que já ele entra, ele faz um diagnóstico, a gente sabe se o perfil dele é mais hard ou soft skills, e aí a gente prepara um conteúdo de integração naquilo que ele tem mais interesse, mas cuidando do que ele precisa saber também ali. A gente já tem aqui em design e gestão pedagógica, a gente também tem buscado soluções, a gente já tem a prova monitorada há algum tempo, então a gente já tem prova onde o aluno pode fazer de casa, que a inteligência artificial embarcada é reconhecimento facial, a gente não pode usar por uma questão de regulamentação, mas a gente já tem disponível, então o nosso desafio é assim, se prepare. O dia que a gente puder usar, a gente sai à frente. Então, a gente já tem a prova monitorada. E aqui, outro pilar muito importante é gestão corporativa. Tudo que pode ajudar a gente em gestão, uma das pockets que a gente está fazendo, né, com o IA e atendimento do aluno, mais inteligente, a gente está apostando em vários outros experimentos, né, que a gente tem aprendido com essa jornada. Então, mas acho que o mais importante que eu queria trazer para vocês é que tem um monte de coisa disponível para a gente aprender. E que o mais importante neste momento, né, é ir sim, é testar, é aprender com isso e melhorar. E por último, eu queria trazer para cá que é importante sim que a gente tenha um propósito. Então, que esse propósito esteja alinhado com a nossa organização. Que, se der certo, a gente tem que ter um plano para escalar. Tem que entender que se der errado, a gente vai entender que isso é um aprendizado. E o que a gente pode fazer, que perda isso pode impactar. E, por último, ali eu só queria deixar essa mensagem de que inovação não é sobre tecnologia só. Inovação é sobre cultura, é sobre processo, é sobre gestão. Então, é muito importante ali. E para fechar, eu queria dizer que o segredo agora de onde a gente vive, não é mais só prever o futuro, mas é criar esse futuro que não pode ser previsto, né? E a gente precisa tratar essa necessidade de mudança tão seriamente quanto a gente trata o nosso dia a dia. Então, a gente precisa ser ambidestro, sim. Ambidestro para gerir os nossos negócios e ambidestro para aprender. Então, eu preciso aprender com tudo isso que está acontecendo. Então, acho que essa é um pouco da nossa jornada em educação, de quem é apaixonado por levar a melhor experiência para o nosso aluno. Obrigada. Nós é que agradecemos. Muito legal. Tivemos aqui algumas experiências bem interessantes. Obrigada. E o certo era a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas. Mas eu estou desconfiado que nós não vamos ter tempo para isso. Então, para não atrapalhar a programação, eu vou tomar a liberdade de propor a vocês, aqueles que tiverem perguntas, que gostariam de fazer algum questionamento, manda para contato@silviobarros.com.br e eu me encarrego de distribuir para eles e eles responderão diretamente para vocês. Deixei também meus contatos aqui. Tem, pelo menos da Alessandra já está aqui, então quem tiver perguntas diretamente para ela, se quiser mandar para ela e mandar para mim, eu estou interessado também em saber o que vocês estão querendo perguntar. Mas, gente, muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos expositores. No meu caso, pode ir para João Pessoa. No meu caso, pode ir para João Pessoa conhecer. Ai, ótimo, hein? Ótimo.